Olá, meu amigo e minha amiga. Você já leu a Bíblia hoje? Você já leu a palavra de Deus hoje? Não? Eu vou ler um versículo para você, para a minha e a sua meditação, que fica no livro de São Mateus, capítulo 24, e o versículo 14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente. Então virá o fim. Você sabia que quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, virá o fim? Você sabia que não veio o fim ainda, a volta de Jesus ainda, não aconteceu o arrebatamento ainda, porque este evangelho do reino não foi pregado ainda? Porque o evangelho que está sendo pregado em 98% da congregação é o evangelho dos fariseus, o judaísmo. É o evangelho de que se você não for um dizimista fiel, você não pode pertencer ao grupo de louvores. O evangelho que estou pregando aí é que se você não for um dizimista fiel, você vai para o inferno. Você é ladrão de Deus. E como é, senhores líderes, que o Senhor chama suas ovelhas de ladrão de Deus e vai cear com ladrões. A profecia diz que quando este evangelho do reino, e não o evangelho do sistema religioso que você só vale o que tem, é o evangelho do reino, for pregado, se dará o arrebatamento. Mas estão pregando no lugar do evangelho do reino, estão pregando Moisés, estão pregando o judaísmo, estão pregando salvação em cima de dízimo. Porque o sistema religioso, quando você sai da congregação para outra, se você não for dizimista fiel, eles não te aceitam daquela congregação, e se aceitar você lá, você vai ficar no banco, desprezado. Então, estamos num tempo difícil de ser cristão. A palavra de Deus diz, Mateus 24, 15, que este evangelho do reino, e não é evangelho do sistema religioso, o evangelho gospel, é bem verdade que muitas congregações, pastores sérios que têm amor pelas almas, estão pregando o evangelho do reino, mas muitos estão pregando o evangelho do sistema gospel, o evangelho da prosperidade, o evangelho de que se você aceitar Jesus, você vai ser próspero, você vai enriquecer. Deus não prometeu riqueza para nós aqui na terra. É por isso que Jesus não veio ainda, porque os pregadores malaquelianos, os pregadores, pastores, bispos, apóstolos, missionários, esses mercenários da fé, eles estão retardando a volta de Jesus, estão impedindo de acontecer o cumprimento de Mateus 24, 14, que este evangelho do reino será pregado, e não está pregando. Você está pregando o evangelho do reino ou o evangelho de Moisés? Você está pregando o evangelho do arrependimento ou o evangelho do dízimo? Você sabia que tem país ainda que é proibido o uso da Bíblia? Você não leu a Bíblia ainda porque você não quis, mas se você quiser você pode ler depois. Mas há país aí que as pessoas é proibido confessar a sua fé cristã. E eu vou botar no vídeo, neste vídeo aqui, 7 países. Tem mais, 7 países que é proibido o uso da Bíblia, 7 países que não pode falar de Jesus, é perigoso falar de Jesus, há uma sentença, há uma prisão para quem fala de Jesus, para quem usa a Bíblia, é proibido pregar o Evangelho. Lá não pode falar de Bíblia. E os 7 países que eu vou botar aqui para você ouvir, né? Um deles é a Coreia do Norte, Arábia Saudita, Maldivas, Somália e Afeganistão, e Paquistão e Irã. E você acha justo aqui nós brasileiros temos a liberdade de ler a Bíblia quando quiser, não ler se não quer, mas não é proibido até hoje. E o que é que muitos líderes estão fazendo da Bíblia?
distorcendo o que a Bíblia diz, falando o que a Bíblia não manda, usando a Bíblia para, em vez de ganhar alma, ganhar eleitores, misturando a religião com a política. É por isso que esses países é proibido o uso da Bíblia, porque começaram, quando a política entra na religião, dá nisso. A grande perseguição vai vir com o envolvimento da igreja com a política. Sempre foi assim desde o começo. Usam a palavra de Deus, as congregações, para fazer dos púlpitos palanque político. Usa as congregações para pregar placa de denominações, para consagrar famílias. E quem tem chamada fica no banco. É por isso que as congregações estão sofrendo. Você acha justo? Aqui no Brasil, muitos distorcem a Bíblia, onde a Bíblia diz que em meu nome expulsarão o demônio. Aí você vê aí pastores, apóstolos, inventando modinha, né? Inventando modinha, né? Fazendo o sinal da flecha. Quando eu soltar a flecha aqui, irmão, ele vai cair demoniado. E os irmãos que não lê Bíblia, analfabeto de Bíblia, de glória a Deus, aleluia. Outros, você vê aí na internet, líderes espirituais, uma bola de futebol na congregação, aí chuta, quando a bola bater, a pessoa vai cair demoniada. Tudo heresia, usando a palavra de Deus com brincadeira, com espíritos enganadores. Temos a liberdade, estamos bagunçando com ela, não estamos honrando a palavra de Deus, mas existe muitos Davi na terra. Deus está usando muitos, está usando os pequenos para confundir os grandes. Então, eu aconselho a você congregar em igrejas pequenas, porque as igrejas grandes, a maioria, 99%, estão se corrompendo, estão corrompidas com a política, com o evangelho de Moisés, com o judaísmo, pregando salvação em cima de dízimo, chamando você de ladrão, porque você não dá o dízimo, botando na placa da igreja a lista dos não dizimistas, constrangendo os irmãos que não têm costume de dizimar. E você acha que Deus vai deixar isso barato? Deus está chamando eu e você ao arrependimento. País aí que gostaria de ter a liberdade que nós brasileiros temos, de cultuar a Deus com sinceridade, com respeito à palavra de Deus, e nós fazemos da palavra de Deus brinquedo. Um país que em todos os carnavais zombam de Deus, um país que faz passeata gays e nessa passeata para zombar de Deus, um país em que faz marcha para Satanás e nessa marcha para zombar de Deus. Mas Deus, nesses últimos dias, vai usar os sinais, a natureza, o vento, a tempestade, a chuva, terremoto, porque vocês não estão dando crédito aos pregadores, aos profetas. E muitos pregadores estão se corrompendo por causa. Muitos estão abrindo igreja para pregar Malaquias 3:10, para pregar judaísmo, Moisés, lei. Mas tem muitos que, com amor às almas, estão abrindo congregação para chamar você ao arrependimento e aceitar Jesus. Então, há países que gostariam de ter esse privilégio e não tem. Escute. Antes de começarmos, te convido a deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para que o YouTube o avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Agora, deixa vamos o like começar. Aí e se inscreve no canal. Aleluia. Ao longo da história, Escuta o cristianismo enfrentou perseguições em diferentes épocas e lugares, desde o Império Romano, onde os cristãos eram jogados aos leões, até a Idade Média, marcada pela Inquisição. Na era moderna, surgiram novas formas de perseguição, algumas sutis e outras brutalmente explícitas, onde o simples ato de ler a Bíblia pode custar a vida. Em certos países, a Bíblia, que para muitos simboliza fé e esperança, é vista como um símbolo de resistência e perigo. Embora a liberdade religiosa seja um direito fundamental reconhecido globalmente, em várias regiões, esse direito é brutalmente negado,
por motivos que variam desde o controle político até a defesa de uma identidade religiosa dominante. A seguir, conheça os 7 países onde possuir uma Bíblia é proibido. Número 1. Coreia do Norte. Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, governada pelo regime totalitário da dinastia Kim desde 1948, o cristianismo é visto como uma ameaça ao poder absoluto do líder supremo. A ideologia Juche, que cultua o líder, exige lealdade total ao governo e ao grande líder. Por isso, qualquer religião que sugira a existência de uma autoridade superior é considerada subversiva. A Bíblia é completamente proibida. Possuir uma Bíblia na Coreia do Norte é considerado um dos crimes mais graves. As penas para quem é pego com uma Bíblia são severas e podem incluir execução pública, usada como um aviso para outros, ou prisão em campos de trabalho forçado conhecidos como Kwanliso. Nesses campos, os prisioneiros enfrentam condições desumanas, como trabalho forçado, má alimentação, tortura e abuso psicológico. Esses campos funcionam como centros de extermínio a longo prazo, com poucas pessoas sobrevivendo. Testemunhos de desertores norcoreanos revelam o horror vivido pelos cristãos no país. Há histórias comoventes de famílias inteiras, incluindo crianças, enviadas para esses campos simplesmente por possuírem uma Bíblia, o que chocou a opinião pública internacional. Apesar disso, a situação dos cristãos na Coreia do Norte permanece crítica e desafiadora, levantando questões sobre a responsabilidade da comunidade global em proteger os direitos humanos fundamentais dessas pessoas. Número 2. Arábia Saudita. Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o centro do islamismo e abriga as cidades sagradas de Meca e Medina. O país segue uma interpretação rigorosa do islamismo chamada wahhabismo, que controla todos os aspectos da vida pública e privada. O wahhabismo é a única religião permitida, e qualquer outra crença, incluindo o cristianismo, é estritamente proibida e considerada uma grave ofensa ao Estado e à sociedade. O governo saudita tem leis severas contra a posse de textos religiosos não islâmicos. A aplicação dessas leis é feita pela polícia religiosa, conhecida como Mutawa, que patrulha as ruas e espaços públicos para garantir a conformidade com as normas religiosas. A Mutawa pode prender pessoas que possuam uma Bíblia ou pratiquem qualquer religião que não seja o islamismo. As consequências para quem é pego com uma Bíblia são severas. Estrangeiros podem ser presos, interrogados, deportados e, em alguns casos, sofrer punições corporais. Para os cidadãos sauditas, as penas podem incluir longas sentenças de prisão em condições severas. Cristãos expatriados, na maioria trabalhadores migrantes de países como Filipinas, Índia e Etiópia, vivem sob constante vigilância. Eles sabem que não podem expressar sua fé publicamente e precisam tomar precauções extremas para esconder qualquer sinal de cristianismo, mesmo em casa. Um exemplo é o relato de um trabalhador estrangeiro que teve que esconder sua Bíblia em compartimentos secretos de sua casa, temendo que uma visita inesperada da Mutawa descobrisse sua fé. Ele só podia ler a Bíblia à noite quando estava seguro de que ninguém o veria. Essa constante vigilância e o medo de represálias tornam a prática do cristianismo um ato clandestino e perigoso. Apesar das severas restrições e dos riscos envolvidos, muitos cristãos na Arábia Saudita continuam firmes em sua fé, mostrando uma coragem extrema em um ambiente tão opressor. Número 3. Maldivas. Famosa por suas belas praias e águas cristalinas,
A realidade nas Maldivas é bem diferente do que aparenta para os turistas. O país é extremamente rigoroso em relação ao controle religioso. Nas Maldivas, o islamismo é a única religião permitida, conforme estabelecido pela Constituição. Qualquer prática religiosa fora do islamismo é considerada uma grave ofensa e um ato de traição ao Estado e à sociedade. A Constituição exige que todos os cidadãos sejam muçulmanos e o governo fiscaliza rigidamente essa uniformidade religiosa. A Bíblia e outros textos religiosos não islâmicos são totalmente proibidos. A entrada de tais materiais no país é restrita, e quem for encontrado com uma Bíblia pode enfrentar graves consequências, como prisão. Praticar o cristianismo nas Maldivas pode resultar em ostracismo social, perda de emprego e até expulsão da comunidade. A pressão social é intensa e a ameaça de ser denunciado por vizinhos é uma constante preocupação para os cristãos. E aí vai, irmão. Tem mais, para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas tem mais, né? A Somália, Afeganistão, Paquistão, Irã. É por isso que você escuta as pessoas dizendo, mas desde de criança que eu escuto as pessoas dizendo que Jesus vai voltar e Jesus não voltou ainda. Desde o tempo dos meus avós, bisavós, tataravós, que diz que Jesus vai voltar e Jesus não voltou ainda, que vai acontecer o arrebatamento, o povo vai sumir da terra. E não sumiu ninguém ainda. É porque não se cumpriu ainda a profecia que eu li logo no início para você de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, e testemunho a todas as gente, então virá o fim. Não se cumpriu ainda, porque existem ainda países que lá não pode usar a Bíblia, pregar o evangelho, falar de Jesus, abrir congregação, dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Jesus não veio ainda, porque só vai vir quando este evangelho for pregado em todo o mundo, em todos os países. É por isso que ele não veio ainda. E aqui no Brasil estão pregando o evangelho de Moisés, não é do reino. A maioria dos religiosos, eles estão pregando Moisés, dízimo, 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 dízimo. Salvação em cima do dízimo. Muitos outros estão abrindo congregação por amor às almas. Por amor às almas. É por amor ao dinheiro. É por isso que Jesus não veio ainda. Porque ele só pode vir quando todos os sinais, todas as profecias se cumprirem, que fala que vão se cumprir antes da sua volta, antes do arrebatamento. Então nós aqui no Brasil, a mão de Deus está pesando e Deus está usando os sinais, porque muitos não estão dando crédito às pregações e Deus quer usar os pastores, os líderes, mas muitos não estão dando lugar. Aí Deus está levantando pastores novos, Deus está levantando pastores sem sabedoria, porque o dono da sabedoria é Deus. Deus está permitindo que os pequenos preguem o seu evangelho, abra a congregação, porque Deus tem pressa que esse evangelho seja pregado. E o diabo está impedindo que esse evangelho seja pregado. Em muitos países está entrando a palavra de Deus através da internet. Mas quando você liga a televisão, que você vê aí, não é o evangelho de Mateus 24, 14 sendo pregado, é o evangelho da prosperidade. E Deus não prometeu prosperidade e riqueza a eu e a você aqui na terra, não. A nossa prosperidade e o nosso galardão é no céu, além da gravidade. Não estou falando do céu do avião, não estou falando do céu das estrelas, dos pássaros, das nuvens, estou falando do céu além da gravidade. Então, meus amados, meus queridos, há 7 países em que o evangelho não pode ser pregado, onde a Bíblia não é aceita. E eu e você, brasileiro, temos o privilégio, a honra de ler a palavra de Deus, pregar. Então respeite a
a palavra de Deus, respeite. Porque quanto mais você aprende, mais Deus vai cobrar de você. Quanto mais você sabe, mais Deus vai querer de você. E você sabe que essa pregação do dízimo é pregação de espírito enganador. Eu sou dizimista porque o dízimo é um ato de fé a Deus. E por que, se o dízimo é um ato de fé a Deus, porque os apóstolos não dizimaram, não eram dizimistas? O dízimo é um ato de gratidão a Deus, porque os apóstolos não deram dízimo, não era, nem pediram dízimo de que ele era ingrato. Eu dou dízimo, quem não dá o dízimo vai para o inferno. Então você está dizendo que os apóstolos e Jesus estão todos no inferno, porque nenhum deles era dizimista, nenhum deles deu dízimo. Mas eu dou o dízimo como ato de fé. Você está dizendo que os apóstolos não tinham fé nenhuma, porque nenhum deles era dizimista, deram dízimo. Então, meus amados, meus queridos, essa pregação de Malaquias 3:10 é velho também. Jesus nem tinha nascido ainda, a igreja nem existia ainda. Este era um mandamento para a nação de Israel. O dízimo é bíblico? É, porque está na Bíblia, mas não é para nós, nação brasileira, para nós da nova aliança, do novo pacto, para nós igrejas. E será que os pastores teólogos não sabem disso? Mas muitos não querem abrir mão da ostentação. Muitos não estão levando a sério a palavra de Deus, mas a cobrança vai vir. Ou você acha que eu, nesta plena manhã abençoada, eu gostaria de estar aqui pregando isso, combatendo contra o dízimo, essa heresia, dando a cara a bater, sendo perseguido pelos senhores, onde eu perdi até a amizade de pastor e não gosta mais de mim porque eu falo isso. Onde eu quiser me congregar, na congregacional, na batista, na assembleia, e eles veem o canal Irmão Josias Demetrio Paulo diz, eles não querem eu lá, irmão. Então fica difícil, fica fácil para eles chamar de desigrejado. Mas quem é mesmo desigrejado? Muitas das vezes é os líderes que estão gerando mais desigrejados, gerando mais crente revoltado, estão desrespeitando a palavra de Deus. Mas existem muitos pastores sérios, muitos. É por isso que Jesus não vem buscar placa de igreja, ele vem buscar um povo dentro, no meio de outro povo. Ele não vem buscar placa de igreja, ele vem buscar eu e você, que nasceu de novo. Então, é por isso que eu não prego placa de igreja, irmão, de denominação. Porque Jesus não vem buscar as quatro paredes. Ele vem buscar um povo fora das quatro paredes. Ele vem buscar um povo que o adora o Espírito e a verdade. Então, não idolatre. Pastor, não idolatre placa de congregação, porque religião só traz confusão. É por isso que eu prego para você o Deus da igreja. Louvado e agradecido seja Deus. Fica na paz, fica na bênção e respeite a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus para que você não seja enganado por espíritos enganadores que estão aí dos púlpitos da igreja, levando político e fazendo do púlpito palanque político. Porque o pastor que tem amor às almas vai atrás das almas e não atrás de político querer ganhar voto, querendo ganhar eleitor. Você tem que ir atrás das almas, ganhar almas. Jesus te chamou para ganhar almas, não foi para ganhar eleitor. O teu chamado é para pastorear, não é para ser parlamentar. Fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. A honra e a glória é para Ele. Se inscreve aí no canal em nome de Jesus.